Boa noite, sejam todos muito bem-vindos nesse lugar. Se você nos visita pela primeira vez, você é muito bem-vindo nessa casa. E se você está à procura de uma igreja, considere a possibilidade de congregar conosco. Ore, busque direção de Deus. Nós estamos aqui com as portas abertas. Mas lembre-se, se você é perfeito, aqui não é o seu lugar. Hoje vamos falar uma palavra fora da série e não fora de série. Nós vamos dar uma pausa aí na nossa série A Igreja é Essencial e voltamos ano que vem. Isso porque nas próximas semanas vamos falar sobre o advento, sobre palavras relacionadas à vinda de Cristo, né, ao nascimento de Jesus, do nosso Salvador. Mas hoje, uma palavra especial. É uma palavra pastoral. É uma palavra que flui do coração daquele que vos fala. É, claro, direcionado e norteado por Deus, sem dúvida, mas é algo que particularmente eu tenho aprendido bastante ao longo desse ano. É sobre o propósito do sofrimento, o propósito das lutas. E para isso, a gente vai ler a palavra em 2 Coríntios, capítulo 12, versos 7 a 10, está ali na tela. Virei de costas só para vocês verem a camiseta da nova coleção, a Viva, que vai ser lançada nesta semana. Fique esperto nas nossas mídias, logo será lançada e vendida. Então, bom presente de Natal, uma boa forma de evangelizar e uma boa forma de engajar na nossa missão. E diga-se de passagem, a nossa missão, conhecer, viver, servir, é o slogan dessa campanha. Mas claro, como a gente tem uma boa influência da América, o slogan vai ser em inglês. Mas vamos lá, falar do propósito do sofrimento. Deixa eu dar um parênteses aqui, irmãos, a guitarra hoje estava nervosa, hein, Edgar? Depois que esse homem casou, e detalhe que um outro guitarrista casou ontem. Então, meus amigos, se seguir essa mesma pegada, a gente está muito bem servido de guitarristas, para a glória de Deus. Foi muito bom. Pois bem, vamos ao texto. Paulo diz assim: e para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Vamos orar novamente. Espírito Santo de Deus, nós temos uma plena convicção de que o Senhor está nesse lugar, não somente por aquilo que sentimos, mas sobretudo pela nossa fé. E sabemos que o Senhor habita em nossos corações, habita em nosso meio e se move em nosso meio. Nessa noite, que a palavra Tua poderosa será proclamada, que ela venha cair em terra fértil dentro dos nossos corações, frutificando segundo o Teu querer. E que eu nessa noite seja um mero instrumento de louvor e adoração ao único que é digno, ao nosso Senhor Jesus Cristo. E é nesse nome poderoso que oramos. Amém. Semanalmente, eu escuto histórias de pessoas sofrendo. Marido que abandona esposa, esposa que abandona marido, marido que trai esposa, esposa que trai marido, problema financeiro, demissão, filho doente, primo no hospital, tio que morre, enfim, a vida é feita de aflições, é verdade. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Mas diante dessas dificuldades, diante dessas circunstâncias, normalmente as pessoas perguntam: por quê? Por que estou passando por isso? Onde errei? Onde pequei? Por que Deus não tira isso de mim? E perguntas como essa são perguntas recorrentes, de pessoas sinceramente buscando respostas, buscando uma resposta clara e objetiva. Pessoas angustiadas com seus problemas, buscando então um porquê de todas essas coisas. Por que meu marido me trai?
Por que minha mãe morreu? Por que meu filho está doente? E talvez você esteja passando por algo assim. Por que passo pelo problema financeiro e a vida financeira não flui? Enfim, todos passamos por aflições. Agora, podemos nos perguntar, se Deus é bom, se Deus me ama, e ao mesmo tempo Ele é todo poderoso, por que sofro essas coisas? Poxa, vamos ser lógico, se Deus é bom, Ele me ama, e Ele tem todo o poder para fazer o que Ele quiser, por que Ele não simplesmente tira o sofrimento de mim? Aí é que está, existe um propósito. Então, ao invés de perguntarmos por que sofremos, que tal mudarmos para que sofremos? Que tal observarmos o sofrimento sob uma outra ótica, e não mais a ótica do vitimismo, mas a ótica da oportunidade. Qual o propósito do sofrimento? É sobre isso que vamos falar. E o primeiro tópico é, todo cristão passa por sofrimento. Não pense que porque você é cristão, você não vai sofrer. Não. O contexto desse texto que nós lemos, diz que Paulo estava se defendendo de acusações. Falsos mestres estavam dizendo que ele não era um apóstolo de Cristo. E ele então começa a se defender, e ele diz, olha, tudo bem, se vocês dizem que tiveram experiências sobrenaturais, olha, eu não queria falar, mas conheço um homem, e ele usa na terceira pessoa, referindo-se a ele próprio, mas era num tom de humildade, conheço um homem que subiu ao terceiro céu, e lá se deparou com coisas absurdas, ouviu coisas indizíveis. Paulo, irmãos, foi transladado aos céus, e lá, ele não diz exatamente o que ele viu e ouviu, mas imagine essa experiência. E por 14 anos ele não havia falado a respeito dessa experiência, porque ele não queria se gloriar. Agora era necessário falar sobre a experiência para defender contra as acusações. Mas o ponto aqui é que ele não tinha motivo de orgulho pessoal. Apesar de ter tido revelações muito maiores, experiências muito mais absurdas do que todos nós somados juntos, ele não tinha motivo para se orgulhar. O texto nos diz no verso 7, e para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza dessas revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Espinho na carne, aqui a palavra melhor é uma estaca, não é uma roseta. A ideia aqui naquela época, além da cruz, outro instrumento de morte era o empalamento, e grandes estacas eram colocadas no indivíduo até que ele morresse, e era uma estaca que Paulo tinha na carne, tamanho sofrimento. Agora, não sabemos do que se trata. Os estudiosos vão dizer inúmeras possibilidades. Uns vão dizer que eram tentações que Paulo sofria, outros problemas na visão, outro problema de saúde, ou mesmo perseguição, enfim. Não sabemos o porquê. E talvez não tenha ficado claro o porquê, porque dessa forma todos nós conseguimos nos identificar com Paulo, porque todos nós temos um espinho na carne, talvez mais de um. E Paulo, como eu disse, sofria com esse espinho há 14 anos. Por que ele sofria? Será que era falta de fé? Pecado? Será que era uma brecha que ele deixou de pecado e entrou um demônio? Irmãos, estamos falando sobre o apóstolo Paulo, o maior missionário da história, plantador de igrejas num tempo altamente crítico, o autor da maioria das cartas do Novo Testamento. Isso nos leva então a entender, a primeira lição é que, se Paulo sofria, por que não eu? A pergunta então não é, por que eu sofro? A pergunta é, por que não eu? Leone já cantou, já profetizou isso no passado, aqueles que são da década de 80 conhecem. Por que não eu? É a pergunta. Assim como, para que então vem esse sofrimento? Diante disso, chegamos à primeira conclusão,
que todo cristão pode passar por sofrimento, e nem todo sofrimento é consequência do pecado, embora a gente saiba que todo pecado vai trazer consequências. Tudo que a gente planta, a gente colhe, mas nem tudo que a gente sofre é necessariamente algo que a gente plantou. Por exemplo, um bebê que nasce com um problema. Um bebê que nasce com um problema de saúde, é óbvio, ele não pecou para então receber uma recompensa pelo seu pecado, embora a gente saiba que todos nascem pecadores, etc. Mas ele não, um bebê que nasce com câncer no pulmão, ele era fumante? Não. Óbvio que não. Mas então é a mãe que está pagando pelos seus pecados. Mas e o bebê? Enfim, o que eu quero dizer é, nem tudo aquilo que a gente sofre é consequência do pecado. Porém, todo pecado traz consequência. Segundo tópico, muitas de nossas dificuldades são enviadas pelo próprio Deus a fim de nos mantermos humildes. O verso 7, que está na tela, diz que o mensageiro de Satanás, ele foi enviado para me esbofetear. Aqui vemos, claro, é Satanás como um instrumento para humilhar Paulo. Mas nós não podemos esquecer de uma máxima de que as Escrituras interpretam as próprias Escrituras. Se dissermos que Satanás age à parte de Deus, dizemos que Satanás, ele é um indivíduo autônomo e livre para fazer o que ele quer, mas a Bíblia nos mostra, a saber, na história de Jó, e você deve conhecer, que Jó sofreu por conta de Satanás, é verdade, mas tudo segundo a permissão de Deus. Lutero dizia que Satanás era o cachorro de Deus na coleira de Deus. Ele tem limites, ele tem certo poder, por assim dizer, mas há limites em sua atuação, e nada do que ele faz pode ir além daquilo que Deus permite. Então, concluímos que, se por um lado era o mensageiro de Satanás que humilhava Paulo, mas Deus em sua soberania nos mostra que Ele estava no controle disso tudo, porque nada acontece à parte de Deus. E esse mensageiro de Satanás o esbofeteava. Essa palavra dá uma ideia de bater com as costas da mão, não para provocar sofrimento de dor, mas para provocar humilhação. Um autor famoso diz, notamos um contraste descrito nesse versículo. Paulo, que se ergue ao terceiro céu para ver a luz celestial, é depois continuamente atormentado por um mensageiro do príncipe das trevas. Paulo diz aos leitores que esse contraste aconteceu para que ele se conservasse humilde. Paulo recebia então um espinho na carne, porque ele havia sido levado aos céus, e para que se mantivesse humilde, Deus, por intermédio de Satanás, usou de um artifício para mantê-lo humilde. Agora, não pense que você vai ficar livre, imune desse instrumento de Deus. Portanto, já adianto a vocês, muitos dos nossos sofrimentos são espinhos na carne, que Deus mesmo envia, talvez demônios, para nos atormentar, com o intuito de nos beneficiar. Paulo certamente tinha um grande medo de ser desqualificado para o ministério. Irmãos, algo que desqualifica alguém para o ministério é o orgulho e a soberba. Vocês têm liberdade, irmãos. Se perceberem na minha fala ou nas minhas atitudes, orgulho e soberba, vocês serão um instrumento de Deus se me alertarem. E vocês têm essa liberdade, porque aqui prezamos por transparência. Orgulho e soberba são uma pedra de tropeço que derruba muitos líderes. E Paulo preferia então ser humilhado por um mensageiro de Satanás do que propriamente ser orgulhoso e ser soberbo. Portanto, o sofrimento é uma ferramenta de Deus para nos abençoar. Don Carson diz que os interesses de Satanás seriam muito melhor servidos se Paulo se tornasse insuportavelmente arrogante. Claro, o objetivo dos demônios e de Satanás é nos derrubar.
E a melhor forma que tem de nos derrubar é por meio do orgulho e da soberba. Então, ele não vai procurar te humilhar, ele vai te procurar fazer se sentir o cara. E aí você já começa a pensar nas filosofias humanistas, que tentam te pegar na tua baixa autoestima e te soprar como se sopra um balão. O Espírito Santo não te sopra como sopra um balão. Ele te enche com fôlego de vida. E ele não te leva a se sentir mais do que você verdadeiramente é. Mas também, por outro lado, ele não te faz se sentir menos do que vocês, ou melhor, nós verdadeiramente somos. O Espírito Santo nos mostra, como tenho sempre dito, que se por um lado somos pecadores, os piores possíveis, mais do que imaginamos, por outro lado, somos mais amados do que jamais poderíamos imaginar. E é nesse contraste entre sermos pecadores e amados que a graça de Deus se manifesta em nossas vidas e nos mantém equilibrados. Não nos orgulhamos de uma suposta soberba ou superioridade, mas ao mesmo tempo não pensamos nada a menos de nós. Sabemos que a nossa carne é pecadora, mas ao mesmo tempo a graça de Deus é por nós e nos faz santos, nos considera perfeitos. A Bíblia diz que a soberba precede a ruína, e também diz que Deus resiste ao soberbo. Irmãos, o orgulho é uma grande ferramenta demoníaca para derrubar homens e mulheres de Deus. O orgulho já foi a causa da ruína do homem, lá no Éden, e ele vem de uma forma sorrateira. Satanás então nos tenta de formas, às vezes, muito, camufladas. Às vezes, nos orgulhamos das nossas boas obras, nos orgulhamos da igreja grande a qual pastoreamos, lideramos ou somos membros, nos orgulhamos pelo fato de sermos grandes líderes na empresa ou mesmo na igreja, nos orgulhamos da nossa inteligência, da nossa beleza, das nossas curtidas e tudo mais. E perceba que são muitas dessas coisas boas. E perceba que, pense, eu me tornar orgulhoso por causa de boas obras, eu faço algo bom para a expansão do reino de Deus, mas posso me orgulhar disso. Ou seja, o orgulho, por meio de Satanás, vem de forma sorrateira e camuflada, me colocando num pedestal, além daquilo que eu poderia ou deveria estar. E sabemos que só Cristo tem esse lugar. O famoso pregador na história disse que, logo que saiu do púlpito, uma irmã da igreja veio dizer: pastor, que pregação maravilhosa. E ele disse para a irmã: pois é, eu sei, o diabo me falou a mesma coisa há minutos atrás. Ferramentas de soberba, e hoje nós temos aos montes, que nós precisamos então ficar atentos a nos manter equilibrados, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Por isso digo, irmãos, vocês têm liberdade, se em algum momento perceberem que homens nessa igreja estão se orgulhando de seus feitos, ou seja lá o que for, nós precisamos, como instrumentos de Deus, baixarmos a bola do irmão. E Deus então usa Satanás como um instrumento dele próprio para nos impedir de nos orgulharmos. E aí Deus então usa diferentes espinhos na carne. E você talvez já esteja pensando: poxa, será que eu tenho espinho na carne? Qual será? Mas lembre-se, existem sofrimentos que são consequência do pecado. Bruno, eu tenho diabetes e eu sei que diabetes é um espinho na carne. Ai, mas eu amo tanto chocolate, doce, etc., e carboidratos. Não, irmão, não é um espinho na carne, é consequência do seu pecado da gula. Ah, pastor, meu espinho na carne é minha obesidade. Eu peso 150 quilos e aqui é o meu espinho na carne. Você faz exercício? Você tem uma boa alimentação? Não. Então, é consequência do pecado. E tantos outros. Então, irmãos, primeiro precisamos nos atentar. Consequência do pecado é uma coisa, espinho na carne é outra. Mas muitos de nós têm problemas físicos que não são consequência do pecado. Muitos de nós, problemas financeiros. E tentamos nos organizar e trabalhamos e ainda assim a vida não flui financeiramente.
às vezes um cônjuge te abandonou, às vezes uma dificuldade intelectual, de raciocínio, de memória, ou seja lá o que for, ou às vezes tentações específicas em certas áreas. Enfim, pense e peça para que o Espírito Santo lhe mostre o que é consequência de pecado, mas o que é espinho na carne. Mas lembre-se que ao identificar os seus espinhos na carne, saiba que existe um propósito. E o propósito na vida de Paulo e o propósito na nossa vida é a nossa segunda lição dessa noite. Lutar contra o nosso orgulho pessoal. Lutar contra a nossa soberba. E você sabia que tanto a elevada autoestima quanto a baixa autoestima são duas formas de orgulho? Abre parênteses, um livreto muito fininho, fantástico, chamado Ego Transformado, Timothy Keller. Leia esse livro. E esse livro fala, então, sobre que tanto a elevada autoestima quanto baixa autoestima são diferentes expressões de orgulho pessoal. Portanto, fique atento e agradeça a Deus por essas ferramentas, esses espinhos na carne que nos tornam mais humildes. Terceiro ponto, como reagir a essas aflições? Como é que Paulo reagiu? 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Ore. Primeira coisa, diante das adversidades, dos sofrimentos, é o quê? Oração. Precisamos orar. E orar insistentemente. E Paulo, ele orou 3 vezes, o texto nos diz. E logo aqui nos lembramos de Jesus. Jesus no Getsemane orou 3 vezes. E há um paralelo aqui. Jesus no Getsemane, pouco tempo antes de ser crucificado, ele disse: Pai, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, seja feita a tua. Jesus, no Getsemane, quando sofreu a ponto de suar sangue, naquele momento, ele sabia que receberia a ira de Deus Pai sobre ele, por conta dos nossos pecados. E ele, sabendo da imensa aflição que teria, disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas ele também disse: não seja feita a minha vontade, porém, seja feita a tua. Por isso, aprendemos também que às vezes Deus não retira o nosso sofrimento, como não retirou de Paulo, não retirou de Cristo, porque havia um propósito naquele sofrimento. Por isso a pergunta não é por que sofro, mas a pergunta é para que sofro? Paulo sofria para se tornar humilde diante das revelações que tinha tido nos céus. Jesus precisou sofrer para nos livrar da morte eterna, para nos livrar da culpa dos nossos pecados. Então, concluímos de que o sofrimento tem um propósito. Ore, é verdade. Peça para que Deus afaste, e pode ser que Ele afaste. Mas saiba que pode ser que Ele não afaste. Portanto, a nossa oração é como Cristo fez: seja feita a tua vontade na terra, como ela é feita no céu. Kistemacher diz que a vontade de Deus é o principal fator na resposta de nossas orações. Deus ouve nossas petições, mas só as satisfaz se estão em acordo à sua vontade. Ele busca promover o nosso bem-estar espiritual, que no caso de Paulo era a humildade causada pelo mensageiro de Satanás. Graças a Deus, Ele não responde todas as nossas orações do nosso jeito. Ele sabe de todas as coisas, e não só isso, a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Portanto, até os nossos sofrimentos têm um propósito para aqueles que amam a Deus. E se respondemos com oração, pedindo a Deus, como é que Deus respondeu para Paulo? Verso 9. Então ele me disse, o que Jesus disse? A minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. A oração dele não foi atendida. O que Jesus disse ao invés de atender a oração? A minha graça te basta. Diante do sofrimento, ao invés de desanimarmos, ao invés de reclamarmos, de blasfemarmos,
experimentemos olhar com outra ótica, a ótica da gratidão. Tiago diz: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Todas as aflições, então, têm um propósito nas nossas vidas, são como degraus que nos fazem subir, que geram um certo tipo de esforço, mas ao mesmo tempo nos levam a um determinado lugar. Essas aflições, então, têm um propósito e por causa disso, precisamos olhar sob a ótica da alegria, da gratidão. Portanto, diante das adversidades da vida, experimente olhar com a ótica da alegria, da gratidão. Vivemos um tempo em que as pessoas têm aversão ao sofrimento. E a aversão ao sofrimento, aliada a uma má teologia, faz com que pessoas não aceitem o sofrimento, achando que não vem da parte de Deus, mas como aprendemos, muitas vezes ele vem. E muitos então vão proferir palavras do tipo: eu decreto, eu declaro, eu repreendo e coisas do gênero. Mas como podes repreender às vezes a vontade de Deus? Como alguém pode decretar algo que vai contra a vontade de Deus? Por isso Jesus nos ensina: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Oremos então para que a vontade de Cristo se cumpra em nossas vidas. Tampouco dê ouvidos para filósofos humanos que dizem algo do gênero: você pode, você consegue, você é aquela palavra que começa com F, termina com dá e tem O no meio. Você é um pecador, carente da graça de Deus, mas amado pelo Pai, sim, é verdade. E em você há um poder tão grande quanto aquele poder que criou céus e terra. Mas agora, as coisas só acontecerão segundo a vontade de Deus. Nada acontece à parte da vontade de Deus. Tudo acontece segundo o querer dele. É o que chamamos de vontade decretiva de Deus. Se existe a vontade normativa, existe a vontade decretiva, são os decretos de Deus. E eu te pergunto, algo pode ir contra um decreto de Deus? Se ele decretou um espinho na carne de Paulo, havia um propósito, e nada do que Paulo fizesse, falasse, pensasse ou orasse poderia tirar, porque havia um propósito. E Paulo então, sabendo disso, procurou olhar sob outra perspectiva. E ao olhar sobre a outra perspectiva, ele entendeu que a graça de Cristo nos basta. Você tem um espinho na carne? Lembre-se, Jesus te diz nessa noite: a minha graça te basta. E a graça dele que nos basta, é a graça que nos é suficiente, que nos dá, melhor dizendo, a força suficiente para enfrentarmos essas dificuldades. Matthew Henry diz que a graça significa a boa vontade de Deus para conosco, isto é, suficiente para nos iluminar, animar, suficiente para nos fortalecer e confortar em todas as aflições e angústias. Percebe então que em meio à dificuldade, a graça de Deus repousa sobre nós e nos conforta, fortalece, ilumina, anima. É a graça de Deus sobre nós, que mesmo com um problema, amanhã a gente vai acordar com a alegria de termos mais um dia de vida, gratos a Deus por tudo que Ele tem feito, apesar das dificuldades, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a graça de Deus sobre as nossas vidas, ou sobre a vida de Paulo, era suficiente para, olha só o que ele diz na tela: 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1, 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes naufraguei, fiquei 1 noite, 1 dia boiando em alto mar, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, vigílias muitas vezes, fome, sede, jejum muitas vezes, frio e nudez. Além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. E aí, alguém aqui passou por mais aflições do que Paulo? E Paulo não reclamou. E claro, por que não lembrar de Jó? Jó então teve seus filhos mortos,
seus negócios destruídos, seus animais mortos, e havia uma doença grave em sua pele, provavelmente lepra. Em nenhum momento ele blasfemou. Ele perguntava: Deus, o que fiz? O que fiz de errado para merecer essas coisas? E Jó tinha os seus amigos, enviados de Satanás. Jó, só pode ser pecado. Ou seja, quando você compartilhar um espinho na carne, e o enviado de Satanás que vai dizer para você que é pecado, diga: arreda, Satanás. Porque muitas vezes, então, esses instrumentos da parte de Deus não têm como objetivo nos derrubar propriamente, mas meramente nos manter equilibrados, não orgulhosos, mas também não derrubados. E Jó, então, depois de muitas aflições, pôde então proclamar: bem sei, Senhor, que todas as coisas podes, que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E ele também diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora, depois dessas aflições, eu te conheço porque eu ando contigo. Os espinhos na carne nos fazem nos aproximar de Deus. Os espinhos na carne nos levam em oração aos pés de Cristo. Os espinhos na carne nos fazem encontrar com Ele face a face, porque Cristo padeceu, sofreu pelos nossos pecados, e é no sofrimento que nós o encontramos. O lugar que nós encontramos Cristo não é prioritariamente nas manifestações de poder e milagres. O lugar que a gente encontra Cristo face a face é no sofrimento. Quando sofremos, nós nos lembramos do que Ele padeceu e por assim dizer, nos compadecemos disso, mas ao mesmo tempo sabemos que o sofrimento dele tinha um propósito, assim como o nosso sofrimento também tem um propósito. A graça, então, é o favor que não merecemos. Paulo merecia essa graça porque era um cara bom? Não. A palavra graça está no seu significado, um termo tal que nos mostra que aquilo que recebemos, o recebemos não porque merecemos. É como um presente que recebemos do nada. A graça de Deus para enfrentarmos as dificuldades da vida são um presente da parte de Deus, não porque merecemos, mas porque Ele assim o quis nos dar. Assim como a graça salvadora, não recebemos porque merecemos, recebemos porque Ele quer nos dar. E o texto nos diz que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo, então, recebia a graça porque ele reconhecia as suas fraquezas. Quando nos deparamos com as nossas dificuldades, com o nosso sofrimento, com o espinho na carne, nós nos deparamos com a nossa fraqueza. Irmãos, eu posso lhes dizer, porque é algo que eu vivo, dói nos depararmos com as nossas fraquezas, porque muitas vezes temos um conceito maior de nós mesmos, e quando nos deparamos com quem realmente somos, isso nos mantém humildes. Então, irmãos, quando você se deparar com seu espinho na carne, agradeça. A tristeza faz parte. Se entristeça talvez, mas não te abale a ponto daquilo te derrubar. Mas agradeça porque é um instrumento de Deus. Portanto, as fraquezas não são obstáculos. As fraquezas são oportunidades para que o poder de Deus entre em ação. Quando somos fracos, é que somos fortes. Quando reconheço que sou fraco, o poder de Deus atua em mim. Portanto, fraqueza não é obstáculo, fraqueza é oportunidade para que o poder de Deus atue em nós e por meio de nós. Portanto, em oração, experimentemos buscar clareza das nossas fraquezas. John Wesley, não lembro, século XVIII, se não me engano, era um cara que percorria aproximadamente 100 quilômetros a cavalo por dia, para pregar 3 vezes em média, a cavalo. John Bunyan, o escritor do Peregrino, o segundo livro mais publicado na história, esse cara preso, com uma filha cega, ele era preso porque pregava o evangelho. E o carcereiro dizia: olha, se você parar de pregar o evangelho, eu te liberto. E ele disse:
quando você me libertar, eu vou continuar pregando o evangelho. Ou David Brainerd, um missionário nas terras americanas no século 17, que percorria aldeias indígenas, a cavalo também, e sob chuva, sol e neve, morreu aos 29 anos de pneumonia. E de onde você acha que vem a força para esses homens? Essa graça que estava à disposição destes, está à disposição da gente. Essa é a graça que faz a dona Fátima, com todas as suas limitações, sair às 3:30 da tarde da Santa Luzia de ônibus, para vir ao culto, de cadeira de rodas, e voltar para casa de ônibus. Essa é a graça que repousa sobre a vida dela, porque ela reconhece as suas limitações. Essa é a graça que repousa na vida do seu Jorge, que há poucos meses atrás, eu vi ele quase morto na UTI de um hospital, e hoje trabalhando, botando motor em bicicleta, porque tem um histórico de mecânico, trabalhando, se esforçando para conquistar, reorganizar a sua vida. Diga-se de passagem, o seu Jorge hoje está de aniversário, parabéns, seu Jorge. Agora, se a dona Fátima tem essa graça, se o seu Jorge tem, a dona Hernalda tem essa graça, e quem está próximo dela sabe o quanto Deus derramou graça em assim, no estalar de dedos. Irmãos, essa graça está à nossa disposição, está à disposição destes três, daqueles três grandes homens de Deus que eu falei no passado, mas está à disposição da gente, uma graça suficiente para nos manter animados, empolgados em seguir a vida, principalmente porque somos um instrumento de Deus, sabemos disso, e também porque olhamos para a eternidade. Agora, qual é a condição para receber essa graça? A Bíblia diz: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. A condição para receber essa graça é a humildade. É reconhecer que somos dependentes de Deus. Orgulho, autossuficiência, autojustiça contrapõem absolutamente o senso de dependência e humildade. Que perspectiva você tem diante de Deus? Orgulho, soberba, autossuficiência, autojustiça, ou humildade e senso de completa dependência de Deus? Irmãos, a gente sabe que ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque sabemos que Deus está conosco. Agora é necessário reconhecermos as nossas limitações, e posso lhes dizer que esse ano foi um grande ano de instrumento de humilhação para mim, de me colocar no meu devido lugar, por inúmeras questões. Agora, sabendo então dessa graça, eu sei que essa graça me consola, essa graça me dá força, essa graça me dá ânimo e esperança, porque, irmãos, aqui que está à frente de vocês, não está o Superman, não está um anjo do céu, não está um apóstolo do Senhor, está aqui uma pessoa limitada, com pecados, com dificuldades e carências, talvez com traumas, como qualquer um de vocês. Saibam então que eu não tenho um campo de força e que nada me atinge, muito pelo contrário, talvez pela posição sofra inúmeras lutas no aspecto espiritual. Diante disso, abro um parênteses e peço, orem pela liderança da igreja, irmãos, porque os ataques são inúmeros, de diversas formas, e ore para que você não seja um instrumento de ataque, e isso é sério, porque Pedro, depois de ter declarado para Cristo: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, e Jesus diz: Não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Pouco tempo depois, Jesus dizendo que vai morrer na cruz, e Pedro diz: Não, Senhor, não, você não vai. E Jesus diz o quê? Arreda Satanás. Então, irmãos, precisamos nos manter numa vida constante de oração, de leitura bíblica e sensibilidade, para sermos não instrumento de Satanás, mas sermos instrumentos de Deus. Portanto, quando você for falar alguma coisa para alguém, ore para saber se aquilo vem de Deus ou vem de Satanás. Agora, isso é necessário sensibilidade. Mas digo, irmãos, que
a posição de pastor e o Diego, já estou preparando ele para este lugar. Se você perceber nas fotos minhas de 3 anos atrás, eu não tinha nenhum fio de cabelo branco. Tá, mentira, eu tinha sim. Mas é incrível. Hoje eu acho que eu tenho 10% de cabelo branco. Tá, bem mais. Enfim, irmãos, é uma posição de muitas lutas. Por isso, irmãos, eu peço a vocês, orem por nós. Mandem mensagem para a gente de ânimo, de força. E os irmãos têm feito isso, sou grato a Deus. Mas também não deixem de criticar quando necessário. Agradeço as críticas de muitos irmãos que vêm a mim, porque são instrumentos de Deus também para meu benefício. Então, vocês têm liberdade para tudo isso. Mas lembre-se, as críticas não podem ser no domingo à noite, nem na segunda. Espere a terça-feira para criticar. E Paulo então continua dizendo no verso 9: de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. A glória de Paulo então está nas demonstrações de poder. Ele disse aqui: eu me glorio nos milagres que eu fiz, eu me glorio na minha visita ao terceiro céu. Imagine alguém hoje visitar o terceiro céu, né? Ia direto para o Facebook, para o Instagram. Paulo, sabendo disso, sequer falou só quando era necessário, mas ele já tinha um espinho na carne, 14 anos atribulando ele. Então ele não demonstra glória na demonstração de poder, ele se gloria nas fraquezas. Ele se gloria porque ele reconhecia que era fraco e havia um grande sofrimento sobre a vida dele. E aí então, quando nos gloriamos na fraqueza, Paulo diz: para que sobre mim repouse o poder de Cristo. A palavra que repouse, ela tem um sentido de tabernacular, de habitar. Portanto, aprendemos que, quando reconhecemos que somos fracos, em nós habita a graça de Deus, o poder de Deus. Mas para isso é necessário que a gente se humilhe. Por que devemos nos gloriar das nossas fraquezas? Quanto mais fraco, tanto mais forte a operação do poder de Cristo por meio de nós. Jesus quer nos usar como mensageiros que não se apegam às suas próprias forças, mas que reconhecem sua dependência completa do Senhor. Portanto, irmãos, ser um instrumento da parte de Deus requer da nossa parte humildade. Não pode haver orgulho nisso aí. Verso 10, o último verso, diz assim: por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Paulo então encontrou prazer nas fraquezas. Ele não está dizendo aqui para buscar o sofrimento, mas é que no sofrimento mandado por Deus, Paulo se alegrava, ele tinha prazer, porque ele sabia que o sofrimento era uma ferramenta para a expansão do reino de Deus. Por isso, refletindo nessas últimas semanas sobre a minha vida, me deparando com diversas fraquezas, pude olhar para Deus com dor, é verdade, mas dizer: Senhor, obrigado. Obrigado porque essas ferramentas da Tua parte têm me feito humilde e têm me feito depender cada vez mais do Senhor, porque sou falho, fraco, pecador e assim por diante. E aí Paulo então vai dizer lá aos Filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. E aí muitos vão usar esse verso de forma equivocada, dizer que eu posso todas as coisas. Não, Paulo está dizendo: eu posso passar fome, mas também posso passar por estágios de ter bastante. Posso passar por frio, por nudez, mas também posso estar no conforto. O ponto aqui é: todas as coisas eu posso, porque a minha força não vem de mim, vem dele. A tua força, irmãos, não pode depender de uma pregação de um pastor enchendo um balão dominicalmente, nem de um palestrante de autoajuda, nem de um coach, embora essas coisas sejam válidas, mas a sua força ou a minha força não vem de sopros, vem do fôlego do Espírito Santo, que é um fôlego de vida. Então, esses espinhos na carne evidenciam as nossas fraquezas, nos tornam conscientes delas, e aí então a gente desconfia da gente mesmo.
a humildade nos faz dependentes. E aí Paulo conclui dizendo: quando sou fraco, então é que sou forte. Percebe? A força de Deus repousa quando somos fracos. A glória de Cristo se dá no sofrimento, na cruz do Calvário. O poder dele opera em nós quando estamos no sofrimento. Então, saiba que os espinhos na carne que você passa têm um grande propósito da parte de Deus: nos manter humildes, nos manter equilibrados, nos manter, como fala, fugiu a palavra, enfim, é um propósito da parte de Deus. E aí concluo dizendo, a pergunta então não é, por que eu sofro? Experimente mudar. A pergunta a partir de agora é, para que eu sofro? Primeiro ponto, no sofrimento somos impelidos à oração. Vamos orar com certeza, e vamos clamar para que Deus tire esse sofrimento da gente. Mas lembre-se, a oração final é, seja feita a tua vontade. Por meio dos sofrimentos, como eu disse, nos encontramos com Cristo crucificado. Estamos face a face com Ele. É no sofrimento que nós encontramos o nosso Senhor crucificado. É no sofrimento, no vale da sombra da morte, que nós podemos presenciar a mão dEle nos resgatando do fundo do poço. Aquela ilustração que fala então que um homem diariamente caminhando com Jesus na praia e olhando para trás, sempre percebendo 4 pegadas e tendo uma vida com Cristo, dia após dia, até que então, certo dia, no pior do seu sofrimento, no ápice da sua dor, ele olhou para trás e percebeu que só havia 2 pegadas. E naquele dia então ele questiona: Senhor, por que no dia que eu mais precisei, o Senhor não estava comigo? Eu só via as minhas pegadas. E o Senhor então diz para esse homem: não, meu amigo, essas pegadas não são tuas, essas pegadas são minhas. Eu te carregava no colo. É justamente quando estamos no nosso mais profundo abismo, reconhecendo as nossas limitações, falhas, dificuldades e pecados, Ele nos carrega pela mão. Por que tudo isso? Para nos fazer humildes. Porém, você pode pensar: Deus é esse que quer me humilhar? Que Deus é esse? Não, irmãos. A humildade não tem um fim em si mesmo. A humildade tem um fim, um outro fim. A nossa fé, por exemplo, é fortalecida em meio às dificuldades. Nos tornamos humildes e aprendemos a depender mais de Deus, e a gente vê Ele agindo, então a nossa fé aumenta, porque quando reconheço as minhas falhas, as minhas limitações, eu vejo Ele operando em mim, e eu olho: uau, foi Deus quem fez, e isso me torna mais confiante, isso fortalece a minha fé, isso me amadurece. O amadurecimento meu nesse ano foi incrível, pela graça de Deus, é verdade, não foi mérito, porque eu só vi fraquezas, falhas, dificuldades, mas aí a graça dele repousa sobre mim. Nos tornamos instrumentos afiados de Deus, nas mãos dele. O que nos afia são as dificuldades, porque nos fazem depender dele, e por fim então, damos a glória somente a ele. Reconhecemos então que o sofrimento nos leva à humildade. A humildade nos leva à dependência de Deus. A dependência faz com que a graça dele habite e repouse sobre nós, e então damos a glória somente a ele. Porque quando eu acho que eu sou bom, quando eu acho que as coisas acontecem porque eu que faço acontecer, de quem a glória é minha. E Deus não divide a glória dele com ninguém. Se eu disser: essa igreja tem bastante gente porque eu sou um bom pastor, um bom líder, etc. Deus está dizendo: então vai. Ele dá um passo atrás. E Ele entrega a gente às nossas próprias sortes. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Vocês perceberam as nossas músicas? Deus seja louvado, Jesus seja exaltado.
Vocês perceberam a pregação? Tem percebido domingo a domingo? Jesus seja exaltado, não um homem. Não vamos passar a mão no ego de ninguém. Vamos glorificar a Cristo, dizendo que nós somos falhos sim, amados também, mas completamente dependentes dEle, porque dessa forma Ele é o único que recebe a glória. Por fim, minhas sugestões, ao longo desses próximos dias, faça uma retrospectiva do seu ano. Anote, em oração, na palavra, em momentos em silêncio, anote as suas falhas, dificuldades, medos e pecados. Gaste tempo em oração, leitura bíblica e em silêncio. Experimente a ferramenta do silêncio e anote falhas, dificuldades, medos e pecados. Apresente a Deus com toda a humildade e experimente a graça repousando sobre a sua vida. E por fim, convido todos a não só olhar para essa graça sobre nós, mas olhar para um futuro talvez não tão distante. Porque em mim, Paulo diz, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Há sofrimentos nessa vida, é verdade, mas sobre nós será revelada uma glória na eternidade, e nós enfrentamos a vida com os olhos no porvir, na vinda de Cristo. Vamos orar? A banda pode subir? Pode baixar sua cabeça. Deus, obrigado. Obrigado porque sabemos que muitos dos nossos sofrimentos são ferramentas da Tua parte que nos tornam cada vez mais humildes. E ao mesmo tempo que reconhecemos as nossas limitações e falhas, nós reconhecemos a nossa dependência do Senhor. Obrigado porque temos percebido então que por meio dessa dependência o Teu poder opera em nossas vidas. E o Teu poder operando em nossas vidas, a nossa fé tem sido fortalecida. E nós temos glorificado ao Senhor. Se há em qualquer um de nós orgulho, soberba, senso de autojustiça, senso de qualquer coisa que porventura esteja nos trazendo a glória para nós mesmos, retira de nós isso, Senhor. Retira de nós qualquer senso de soberba e orgulho pessoal e nos faz depender do Senhor todos os dias de nossas vidas. Pedimos pela vida do Guilherme, da Luciane Martins, da Cecília Justino e da Cecília, melhor dizendo, que o Senhor derrame a sua graça sobre essas vidas, que o Teu poder opere nessas vidas para que sejam curados de seus problemas físicos ou mesmo seus problemas na alma, que o Teu poder opere por meio destas pessoas. E hoje, irmãos, para nossa alegria, vamos ter mais um momento de mais uma pessoa se entregando ao senhorio de Cristo. Esse momento, irmãos, cadê? Pode vir, cadê? Tá ali. Esse momento é um momento que um jovem de tenra idade, diferente de tantos outros que estão por aí, ele decide declarar publicamente que Jesus Cristo é seu Salvador e Senhor. Ele, pela graça de Deus, reconheceu seus pecados. Ele, pela graça de Deus, está reconhecendo que Jesus é o seu Salvador e é o seu Senhor. E todas as vezes que isso acontece, a igreja canta de júbilo e alegria, vibra junto. Vamos ficar de pé para vivenciarmos mais esse momento. E como de costume, nem sempre é o pastor que batiza. Hoje é o Greicon, o líder dos adolescentes, vai conduzir esse momento, porque o Greicon tem total influência sobre a vida desse jovem. Nesse momento, eu só consigo lembrar de uma oração que
está em Lucas 2, quando Simeão olha para Jesus Cristo, bebê, e fala: Senhor, obrigado, porque agora os meus olhos podem contemplar a tua salvação. E nesse momento eu agradeço a Deus, porque os meus olhos podem contemplar a salvação dele. Gabriel dos Santos, tu crê que Jesus Cristo, o Filho do Deus vivente, é Senhor e Salvador da tua vida? Sim. Mediante a tua confissão de fé pública, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando o mundo cai ao meu redor,